Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é da Jane. Fale sobre a prestação de contas dos líderes em relação ao ministério que lhes foi confiado. Vamos falar então, há dois lados de uma prestação de contas, né? Eu vou chamar de lado vertical e lado horizontal. A Bíblia usa, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, nós temos contas a prestar com Deus. Todos nós temos contas a prestar com Deus. Nós temos contas a prestar do ministério para o qual Ele nos chamou. Nós temos contas a prestar dos dons que Ele nos deu, né? Do uso dos dons que Ele nos deu, né? E a própria parábola, né, dos talentos mostra isso, né? O Senhor, né, entrega 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro, e aquelas pessoas usam bem ou mal aqueles talentos e tem que prestar contas para o Senhor. Então essa é a questão de prestar contas a Deus. Todos nós, líderes ou não, devemos prestar contas a Deus. Agora, nós vamos falar daquilo que a gente pode chamar de prestação de contas horizontal. Um líder prestando conta a outras pessoas, aos outros cristãos. Aí nós podemos trabalhar a partir das 3 formas básicas de governos que nós temos nas igrejas, né? Nós temos nas igrejas a forma de governo episcopal. Posso citar a igreja anglicana, a igreja metodista, a igreja, algumas das igrejas neopentecostais que trabalham, por exemplo, com um bispo, algumas já chamam de apóstolo, né? Supervisionando as igrejas, né? Uma figura que está acima das igrejas, que está acima dos pastores de cada igreja, e esses pastores precisam prestar conta para esse bispo, para esse episcopo, para esse supervisor. Então esse é o modelo episcopal. Nós temos aquele modelo colegiado, que é o modelo da igreja presbiteriana, que a igreja presbiteriana tem um conselho de presbíteros, cada igreja tem um grupo de presbíteros, e o pastor da igreja é um dentre esses presbíteros, e ele precisa prestar conta para este presbitério, né? E às vezes tem um presbitério acima desse, um presbitério que rege as igrejas de uma região. Então há uma prestação de contas nesse sentido. E há o princípio batista, que é o princípio congregacional. Quer dizer, citei batista, mas a maioria das igrejas pentecostais usam esse modelo congregacional, que é o modelo em que a igreja tem autoridade máxima. O conselho da igreja, a Assembleia Geral da igreja, todos os membros da igreja têm uma ingerência, têm uma superioridade até sobre a figura do pastor. Ou seja, o pastor está subordinado à Assembleia da igreja. Então, se a igreja se une em Assembleia, aquilo que ela decidir, está decidido. E o pastor precisa prestar contas para essa Assembleia. Então, essa é uma questão. Todos os líderes precisam prestar contas para alguém, dependendo do governo da igreja. Há uma outra questão. Se você é um líder que está trabalhando com os recursos da igreja, você deve prestar contas desse recurso, da forma que esses recursos são usados, né? Um recurso de uma igreja não pode ser usado a bel prazer do líder. Aqueles recursos foram trazidos para aquela igreja como dízimos e ofertas e consagrados a Deus. Então, um líder não pode usar esse recurso a bel prazer, e neste caso, esse líder precisa prestar contas à Assembleia da igreja. Então, esse é o princípio congregacional. Todos os líderes precisam prestar contas de alguma forma, dependendo do governo da igreja, ou a um episcopo, a um bispo, que está superior a esse, ou ao presbitério da própria igreja, ou a um presbitério geral daquele estado, daquele município, ou a Assembleia Geral da igreja, né, que é o princípio congregacional. Mas todo líder deve prestar contas daquilo que ele faz com o ministério que Deus lhe deu. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Se você gostou, peço que deixe aí seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito,
Ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Compartilhe esse vídeo para que esse ensino chegue a muitas pessoas. Se você é como a Jane, tem uma dúvida, envie-nos a sua dúvida através dos comentários do vídeo, através das redes sociais que aparecem aí na sua tela. Nós vamos estar respondendo a sua dúvida, que é nosso compromisso. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.